tudo bom com vocês? Nós estamos aqui com o nosso quinto roteiro semanal. Essa já é a nossa quinta semana de aula. Eu preparei um roteiro muito parecido com o anterior. Tem a parte de aprofundando conceitos de gramática e tem os assuntos de leitura. Os assuntos de leitura, os gêneros textuais vão se repetir. A gente vai focar um pouquinho nos contos e nas fábulas. Então, vocês já têm isso no roteiro anterior, a gente vai só reforçar um pouco. Os assuntos de gramática mudaram um pouco, né? Os assuntos. Mas ainda tem relação com o que a gente viu semana passada. No Aprofundando Conceitos de Gramática, nós vamos ter o uso dos sinais de pontuação e os efeitos de sentido que isso causa no nosso texto. Nós já estudamos, é um assunto que não é novo, mas precisa estar sendo sempre revisitado para que a gente não esqueça e para que você aprenda a usar isso dentro do seu texto, tá bom? Então, aqui, ó, nós vamos ver novamente o ponto final. Ponto final, para que o ponto final serve? Para finalizar, né, frases declarativas. O que são frases declarativas? Frases que declaram algo, ou afirmando ou negando alguma coisa, tá bom? Então, quando você diz, eu fui ao cinema, você está declarando, né, positivamente, afirmando que você foi ao cinema. Quando você diz, João não foi ao cinema, você também está declarando, né, só que negativamente, que o João não foi ao cinema. Então, esse tipo de frase nós finalizamos com o ponto final. O ponto final serve para quê? O ponto final serve para finalizar, olha só, letra A, finalizar, né, frases declarativas, como eu acabei de falar, afirmativas ou negativas. Serve para separar períodos entre si. Fica comigo, não vai embora. Então, quando eu quero finalizar um período, eu vou estar usando o ponto final. Serve também nas abreviaturas, olha aqui. Nas abreviaturas como avenida, nas abreviaturas dos pronomes de tratamento. Vocês viram isso quando fizeram a pesquisa sobre pronomes. Eu creio que vocês verificaram isso aí. No segundo ponto aqui, nós temos os dois pontos. Lembra que na aula passada nós estudamos sobre os tipos de discurso? O discurso direto e o discurso indireto e o indireto livre. Eu tenho aqui o uso do dois pontos para iniciar, para indicar a fala de um personagem. Então, quando o narrador diz, então o padre respondeu, ele usa os dois pontos para estar indicando que naquele momento ali, ó, o personagem vai falar. Então, após o uso dos dois pontos, logo depois eu tenho aqui a fala da personagem, a fala do personagem. Então, os dois pontos servem para indicar, né, para sinalizar para o leitor que após aqueles dois pontos vai vir a fala de um personagem. Os dois pontos também podem ser usados antes de apostos ou orações opositivas. Lembram do aposto, que é aquele termo que vem explicando um termo anterior? Ele vem separado dentro da oração. Então, os dois pontos podem também servir para marcar, para sinalizar esse aposto. Olhem só o exemplo aqui. Meus amigos são poucos. E aí ele vai citar quem são os amigos. Olha, Fátima, Rodrigo e Gilberto. Quando você poderia usar fui à feira e comprei, dois pontos, banana, laranja, maçã. Então, quando você quer fazer esse tipo de enumeração, você também usa os dois pontos. Antes de citação, olha só. Os dois pontos, eles também podem ser usados antes de citação. Como já dizia Vinícius de Moraes, olha aqui o exemplo. Que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, quando eu vou anunciar dentro do meu texto que eu vou usar ali uma fala de alguém que não é minha, uma fala que não é minha, então eu uso os dois pontos também. Eu posso também estar usando os dois pontos. E as reticências, vamos lá. As reticências servem para quê dentro do meu texto? As reticências indicam dúvidas ou hesitação do falante. Na verdade, as reticências, elas dão a ideia de continuidade, né? De que houve uma continuidade ou de hesitação, de que eu parei. O que é hesitar? É parar, né? Quando você para pensar no que vai vir depois, e aí as reticências servem para isso. Ou para indicar uma interrupção, para dar a ideia de que aquela situação iria ter uma continuidade. Ela pode servir para isso, tá bom?
O ponto de exclamação, olhem aqui. Ponto de exclamação, ele dá uma ideia de emoção dentro da frase. Então, sempre que eu quero indicar espanto, tristeza, alegria, sempre que eu quero transmitir um sentimento com aquela minha frase, eu uso o ponto de exclamação. Vou dar um exemplo para você do efeito de sentido que a exclamação causa. Por exemplo, se eu pergunto, você gostou da aula de português? Gostei. Então, essa sua resposta, com esse tom gostei, seria finalizada com um ponto final. Você simplesmente gostou e pronto. Simplesmente você declarou que gostou da aula. Olha como é diferente. Você gostou da aula de português? Gostei! Viram a diferença? Então, quando você quer causar essa emoção na sua frase, você usa o ponto de exclamação, tá bom? Ele serve basicamente para isso. O ponto de interrogação professora, mas ponto de interrogação é mais fácil. Ponto de interrogação eu uso para perguntar algo, para fazer uma pergunta. Só que tem um macetezinho. Eu tenho também, às vezes, o uso da interrogação em perguntas que não são necessariamente perguntas, em perguntas em cuja eu já sei a resposta. Eu também posso ter o uso do ponto de interrogação. Olha só, em perguntas diretas, como você se chama? Qual é a função do substantivo na frase? Né? Esse tipo de pergunta de atividade que é bem direta. A professora pergunta algo para você dar uma resposta clara e objetiva. Às vezes, juntamente com o ponto de exclamação. Olha só, começou as pegadinhas. O ponto de interrogação, às vezes, ele pode ser usado junto com o ponto de exclamação. Para quê? Para causar essa emoção na frase. Quando você sabe a resposta, mas aquela resposta lhe causa uma emoção. Quando eu digo assim, João, você tirou 10. Aí a pessoa, eu? Se eu tô falando com ela, ela sabe que é ela, mas foi uma surpresa misturada com espanto, né? Então, para causar esse efeito de sentido na frase, a gente pode usar a interrogação junto com a exclamação. Então, você pode perceber em alguns textos esse uso, tá bom? E aí a gente vem aqui com o travessão agora. O travessão, ele é usado, função primordial do travessão, marcar, né, sinalizar aqui ali a fala do personagem. Então, para marcar, para colocar a fala de personagem no discurso direto. Lembra que a gente estudou no roteiro passado? Discurso direto e discurso indireto. O discurso direto é aquele que eu tenho uma fala tal qual o personagem falou, dita por ele mesmo. Então, quando eu uso a fala do personagem, eu tenho por obrigação de usar o travessão. Agora, se eu vou fazer uso do discurso indireto, que é aquele discurso no qual o narrador fala pelo personagem, aí eu não preciso do travessão. Então, função primordial do travessão, indicar, né, dar início à fala do personagem, iniciar essa fala de personagem no discurso direto, tá? Olha só o exemplo. O filho perguntou, vou marcar aqui para que fique mais visível para vocês. O filho perguntou, pai, quando começaram as aulas? Gente, todo mundo quer saber. É uma pergunta que não quer calar. Então, olha só. Eu tenho aqui os 2 pontos, indicando a fala do narrador, né? Sinalizando que depois desses 2 pontos, eu vou ter uma fala de personagem. E eu tenho aqui o travessão, viram? Indicando a fala propriamente dita pelo personagem. O travessão também ele pode servir para indicar a mudança de interlocutor nos diálogos. Olha só. Doutor, o que eu tenho é grave? Olhem aqui esse exemplo. Não se preocupe, é uma simples infecção, é só tomar um antibiótico e estará bem. Olha só, eu tenho o travessão marcando a fala do paciente, né? Essa primeira fala aqui é a do paciente, e eu tenho o travessão aqui na segunda fala, que é a fala do médico, é a resposta que o médico dá ao paciente, tá? Então, essa mudança de interlocutor, né, da pessoa que fala no diálogo, também é feita com travessão, caso eu tenha discurso direto. Então, para essa semana, a gente vai aprofundar os usos dos sinais de pontuação e o efeito de sentido que esses sinais causam dentro do texto, para reforçar o conteúdo anterior, que foi um dos conteúdos anteriores, né, na verdade, que foi os tipos de discurso.
Eu até coloquei aqui, ó, reveja o assunto conjunções e orações coordenadas no roteiro 3. Outro assunto também que vai ser revisitado essa semana são as conjunções. Vocês já têm tudo isso lá no roteiro 3. Então, dê uma olhadinha, chequem, olhem novamente. Quem copiou no caderno, dá mais uma estudada, tá? Pra não esquecer, porque a gente vai continuar batendo nesse assunto, tá bom? No Aprofundando Conceitos de Leitura, nós vamos continuar com o gênero conto e com o gênero fábula. A fábula vocês produziram já semana passada, eu coloquei no roteiro, né? As características da fábula. Então, o que é principal na fábula? Primordial é o saber de uma fábula. São textos narrativos, são narrativas curtas. Em geral, eram textos da tradição oral que foram escritos depois. Então, esses textos podem ter mudanças. Vocês vão encontrar várias versões do mesmo texto, mudando uma coisinha ou outra. E o principal, são textos que sempre eles nos deixam, nos ensinam uma moral. No final, a fábula sempre nos ensina alguma coisa. Esse é o objetivo da fábula. É ensinar, é transmitir as regras do bem viver. É ensinar pra gente uma lição. Por isso que todo final de fábula tem lá moral. E aí ela ensina alguma coisa, tá bom? E quanto aos contos, professora? Os contos, nós vamos continuar explorando os contos tradicionais e os contos de fada. Tem uma diferença? Tem. Conto tradicional é aquele em que eu não preciso de magia para resolver o problema. Para a gente ser bem rápido e vocês conseguirem fixar esse conceito. Então, no conto tradicional, eu não preciso de magia para resolver o problema. Olha só, é o caso do Patinho Feio. Quem lembra da história do Patinho Feio? Lembram? Na história do Patinho Feio, eu tenho aí o conflito, né, entre o preconceito, que os patinhos achavam ele os outros patinhos achavam ele feio porque ele era diferente, e ele sofria preconceito por isso. Só que no final da história ele descobre que era diferente porque era um cisne, né? Ele era de uma raça diferente, ele tinha características diferentes, mas que ele não era feio, pelo contrário, ele era muito bonito. E aí a história se resolve, tem um final feliz e eu não tenho uso de magia. Agora, outro exemplo de histórias em que eu não tenho uso da magia. Olha só, Chapeuzinho Vermelho é um conto tradicional. Por quê? Porque a história, né, conta de uma menina que desobedeceu a mãe, não obedeceu a ordem da mãe, e aí acabou que se meteu em problemas. E a história se resolve com o lenhador que vem e a salva do lobo. Eu não tenho magia nessa história também. Então, eu tenho um conto tradicional. Sempre que eu tenho histórias resolvidas sem magia, eu tenho conto tradicional. Quando eu tenho histórias em que precisam de um elemento mágico para que tudo se resolva, aí sim eu tenho o conto de fada, que é diferente do conto tradicional só por esse detalhe, tá bom? Então, no conto de fada, o que é que eu tenho? Eu tenho maçãs envenenadas, eu tenho porções feitas por bruxas, eu tenho pó de pirlim-pim-pim, eu tenho vilões como bruxas, né? Eu tenho princesas, gatas borralheiras que se transformam em princesas. Eu tenho príncipes que salvam as princesas. A gente tem, porções preparadas por bruxas. Então, nesse caso, exemplos, professora, Cinderela precisou da fada madrinha, né, com a varinha de condão para que ela se tornasse uma princesa, ficasse toda arrumada, tivesse uma carruagem para ir ao baile. Tive magia para resolver o conflito? Tive. Então, é conto de fada. Outro exemplo, Branca de Neve, né? A bruxa, a madrasta, para se livrar da Branca de Neve, fez o quê? Fez uma poção, envenenou uma maçã e a maçã era o elemento mágico. Como foi que a Branca de Neve conseguiu, né, se livrar do feitiço? Com o beijo de um príncipe. Então, somente com o beijo de um príncipe foi que o feitiço foi quebrado e ela, né, e a gente pôde ter o final, o desfecho da história. Então, basicamente, conto tradicional são aquelas histórias, aqueles contos em que eu não preciso de elementos mágicos para resolver o conflito. Conto de fada são aqueles contos em que eu tenho elementos mágicos e eu preciso de algum desses elementos para resolver o conflito, que é o problema. Fábula, eu tenho personagens que são animais com características humanas e eu tenho sempre um moral, um ensinamento no final,
tá bom? Se tiverem dúvida, mandem mensagem com a dúvida que vocês têm, que eu posso fazer um novo vídeo em cima dessas dúvidas que vocês têm, tá bom? Agora, se vocês não me mandarem dúvidas, se não tiverem dúvidas, aí vai ficar difícil. Mas o que tiver dúvida, mande no WhatsApp, que eu vejo aqueles pontos que geraram mais dúvidas, e aí faço um novo vídeo explicando esses pontos, tá bom? Nós temos nesse roteiro uma atividade que vai envolver leitura e gramática. Olha aqui, eu tenho a fábula da coruja e a águia. E algumas questões em que vocês, algumas vão escrever, outras são de múltipla escolha. Detalhe, questões de múltipla escolha, eu sei que é muita coisa para copiar e muita gente não tem como estar imprimindo o roteiro, a atividade. Então, questão de múltipla escolha, escrevam a questão, a pergunta e vejam qual é a resposta. Então, você só copia a resposta que você achar que é a correta. Se você acha que a resposta correta da sexta questão é a letra A, você vai copiar somente a letra A, tá bom? Para que não tenha que copiar todas as alternativas, porque eu sei que é muita coisa. Aí nós temos a atividade, coloquei só 10 questões, tá bom? Tinha mais, mas eu coloquei só 10, vou fracionar para não ficar também muita atividade para vocês. E aqui eu tenho o texto de fluência. É emprego dos sonhos. Eu vou fazer a leitura agora, para que você treine e me mande o seu vídeo até sexta-feira, o seu áudio, tá bom? Emprego dos sonhos. João acordou às 5:30 da manhã. Ele não conseguiu mais dormir. Ele não conseguiu mais dormir por causa da entrevista. O dia da entrevista tinha chegado. O coração batia forte. O coração batia forte porque aquele era o emprego dos seus sonhos. João rolou na cama. Ele ficou pensando no pior. E se não conseguisse o emprego? O que ele diria para a mulher? João começou a suar frio. Ele começou a suar frio e não conseguia parar. João decidiu virar para o outro lado da cama. Ele virou e começou a pensar no melhor. Imaginou-se sentado na mesa do escritório. Imaginou-se sentado, de terno, falando ao telefone. Imaginou-se pedindo café para a secretária. Às 7 horas, João finalmente levantou da cama. Ele tomou banho, ele passou colônia, ele colocou a roupa nova. Ele não comeu nada, ele só tomou um café. Ele tomou um café bem forte e sem açúcar. João chamou um táxi. O táxi chegou logo. João abriu a porta para sair. Ele estava fechando a porta quando ouviu a voz da mulher. Boa sorte, amor. João respondeu. Obrigado, vou precisar. Bateu a porta e foi embora. Carla Almeida. Esse texto é da Carla Almeida. Então, treinem a leitura. Não façam de qualquer jeito. Treinem, leiam 2, 3, 4 vezes se for preciso. E só então mandem o áudio, tá ok? Eu espero que todos vocês estejam bem e estejam fazendo as tarefas. Até a próxima.